Essa condição que a universidade tem de eleger os seus dirigentes e os representantes nos colegiados superiores, né, nos conselhos superiores, ela vem de uma luta histórica do movimento dos professores e dos técnicos em educação. Ela é uma conquista. Então, a prática da democracia na universidade, ela é uma conquista. E exatamente por ser uma conquista que nós começamos elegendo a chefia de departamento. Da chefia de departamento, depois vai para a coordenação de curso, daí elege os diretores, o que nós chamamos aqui de diretor de setor, ou diretor de faculdade, e a eleição para reitor. A eleição para reitor era com uma lista sêxtupla, depois passou por uma lista tríplice, e o que é um problema, o que pode ser um problema, porque se o governo respeita a lista, respeita o primeiro da lista, nós não temos problema nenhum. Do ponto de vista interno, né, normalmente aquele que é eleito para o departamento ou é eleito para o setor, ele é eleito e assume a função. Portanto, tem uma função eleita. Né? Para a reitoria, nós temos um problema, que é o fato de, ao produzir uma lista tríplice, as universidades acabaram criando uma prática de não incluir na lista as pessoas que disputaram o pleito. O vencedor do pleito forma a lista, para evitar que o segundo ou terceiro indicado na lista seja nomeado. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos fazer valer essa conquista, porque ela não foi uma concessão, foi uma luta histórica. E quando ela aparece na Constituição de 88 como um direito da autonomia da universidade, ela nos proporciona, de um lado, uma garantia da autonomia de eleger os representantes e, ao mesmo tempo, uma espécie de uma armadilha, uma ameaça, né, que pode ser o fato de que, em nome dessa armadilha, o colegiado possa criar uma forma de eleição dirigida para beneficiar um determinado grupo de poder dentro da universidade. Então, qual é a luta que nós temos? Nós temos que fazer uma luta que garanta que aquela pessoa que foi eleita pela comunidade seja nomeada, portanto, o fim da lista tríplice. O eleito tem que ser nomeado e que garanta a paridade, porque nós tivemos uma ameaça já aí no governo Fernando Henrique, em que se monta um colegiado, por exemplo, com 70% dos votos para o professor e 30% dividido entre técnicos em educação e estudantes. Nós podemos ter colegiados montados, colégios eleitorais montados com 90%, 90-10. E como se argumenta que a universidade teria autonomia para montar o seu processo eleitoral, o seu colégio eleitoral, nós corremos o risco de ter um colégio eleitoral montado pelo conselho universitário, né, que é um conselho que provavelmente representa um grupo de poder dirigindo a eleição para uma determinada categoria, dando pesos diferentes conforme o interesse político que prevalece nessa instituição. Daí porque nós temos que lutar pela garantia de que o voto tem que ser paritário, ou seja, um terço, um terço, um terço. Nós temos que ter a garantia de que não haverá nomeação de segundo colocado e que nós não precisamos fazer um malabarismo para inventar uma lista para mandar para o Ministério da Educação, desde que aquele que foi escolhido seja aquele que é nomeado. Normalmente, dentro das coordenações e departamentos, né, nós temos uma disputa menos acirrada, vamos dizer assim. Embora às vezes tenha alguma disputa. Mas normalmente quem é eleito para chefe de departamento, o eleito ele é nomeado. Isso também ocorre nas coordenações de curso e geralmente em curso de pós-graduação, coordenação, se decide mesmo dentro do colegiado. As questões não sobem para uma decisão superior. Elas apenas são confirmadas, né? Não há nenhuma interferência nesse sentido. A direção do setor, ela pressupõe uma eleição e essa eleição também pode ser definida por uma composição de colegiado diferenciada, 70-30, 60-40, enfim. Por isso que nós temos que garantir que haja uma paridade. E é preciso observar aí também, na paridade, o peso de cada uma das categorias na composição deste colégio. Porque, por exemplo, em um setor, você pode ter um número de técnicos em educação muito pequeno, com o peso de um terço. Então aí você tem que ponderar como que você trabalharia essa composição paritária.
para evitar que um número muito pequeno possa ter um peso de voto proporcionalmente e relativamente maior. Então, se tem um número de alunos muito grande, ou seja, o voto individual ele diminui o poder dele, o voto de professor tem um determinado poder, que é 1/3 pelo número de professores. E se você tiver um número de técnicos administrativos mais diminuto em determinado setor, ele acaba tendo um peso relativo maior. Então isso precisa ser ponderado. A garantia da paridade para a eleição do reitor, não há dúvida nenhuma, ela tem que ser paritária porque você tem um equilíbrio. Geralmente você tem um número de professores X, você tem um número de técnicos em administração 2x, e você tem um número de alunos, muitas vezes 10 ou 15 vezes mais o número de professores. Aí você garante a paridade. Mas do ponto de vista interno, eu penso que a regra ela tem que ser pensada desde que garanta o mesmo direito para todas as categorias que votam. E nesse sentido também se deve observar a composição desse colégio, porque há muitas vezes uma tendência a que um determinado professor que tem um projeto com um laboratório e que contrate pessoas nesse laboratório com recurso público, possa induzir as pessoas que trabalham no laboratório, se elas fizerem parte do colégio eleitoral, para a votação num candidato, distorcendo a conquista. A conquista da paridade, a conquista do direito da eleição, ou seja, da prática da democracia, ela não pode ser atropelada por mecanismos que distorçam o direito à participação de todos. O que nós temos que garantir é que a democracia é um direito de todos votarem nas melhores condições ou nas mesmas condições paritárias. Para mim, essa é a grande conquista que nós tivemos. Eu tenho receio que ela possa ser distorcida por determinadas práticas que distorçam essa paridade. Da perspectiva, por exemplo, do departamento, o departamento normalmente conduz o seu processo interno. E é uma decisão que ela vai até o setor, que é uma instância recursal, claro que tem uma instância recursal maior, mas ela se esgota ali. Então os departamentos eles compõem, fazem uma composição dentro da autonomia do departamento. Não há uma disputa muito forte no departamento, porque é um cargo de 2 anos praticamente, pode ser renovado, mas praticamente nós entendemos, nós como professores, por exemplo, entendemos que é uma atribuição do professor ser chefe do departamento em algum momento. Então, portanto, alguém vai ser chefe, ele vai sair, vai ser outro. Então há um rodízio entre os professores do departamento. Eu não me preocuparia muito nessa linha da prática democrática interna. O que me preocupa, a eleição de representantes dos professores técnicos e estudantes nos colegiados superiores, seja no CEP, no COPLAD e no Conselho Universitário, porque é preciso garantir aí que as pessoas eleitas não sofrem influência política da direção da universidade. Para compor um colégio eleitoral, ou um colegiado superior, um conselho universitário, baseado naquele conceito de governabilidade, que é um conceito muito perigoso, porque governabilidade pode significar, por exemplo, que o reitor não precisa discutir seus projetos, porque as pessoas votam com o reitor, votam com a direção. Isso é complicado, porque o colegiado, esses colegiados superiores, eles são um lugar privilegiado da prática da democracia, na medida em que eu levo um projeto e ele é debatido não por pessoas que concordam, mas por pessoas que podem discordar do projeto, até ir para o voto. Esse é o processo. Então, o fato do reitor apresentar um projeto não significa que seja um bom projeto ou o melhor projeto. Ele tem que ir à discussão. Se a reitoria conseguir convencer as pessoas de que aquele é um bom projeto e elas votarem, ótimo. Se houver oposição ao projeto que permita reformular e reelaborar o projeto para que ele fique melhor, melhor ainda. Na minha experiência de reitoria, eu nunca articulei nenhuma eleição antecipada. Então todo o projeto ia para lá e críticas acabavam melhorando o projeto. O problema que eu penso que precisa ser muito bem trabalhado é a eleição da reitoria. E na eleição da reitoria, o que nós fazemos hoje? Qual é o artifício? Você faz uma consulta, o eleito na consulta monta uma lista tríplice, ou seja, ela não concorreu à eleição, então vai ele mais 2 pessoas que vão para esse colegiado superior, que é o Conselho Universitário que forma o colégio eleitoral, 70-30, porque é isso que está determinado na norma. Então é um 70-30 falso, porque nós conseguimos, pela prática interna da democracia, garantir a paridade.
Agora, existem instituições em que isso não está garantido. Então, o que vai prevalecer é os 70% do voto dos docentes e 30% dividido entre estudantes e técnicos em educação. Então, esse é um peso maior para os professores, e o entendimento de quem propôs isso, que foi no governo Fernando Henrique, é que os professores são a base mais importante da universidade. Eu não concordo com isso. Uma universidade só com professor não funciona. A universidade tem estudantes, eles têm que ser respeitados, tem técnicos de educação, que sem eles a universidade não funcionaria. Portanto, o direito à democracia não pode ser classificado por uma hierarquia. Isso é um falso discurso, é uma narrativa antidemocrática. Então nós temos que garantir essa paridade e garantir que o eleito pela comunidade seja o único indicado. Não tem lista. Vai respeitando como em todas as eleições no Brasil. Eu não lembro de alguém fazer uma eleição para a prefeitura e os candidatos, os 3 primeiros, vão para uma lista para ser decidido. Então, se o prefeito é eleito pelo voto, o eleito é o prefeito. Se o governador é o prefeito. Se o presidente é o prefeito, por que o reitor tem que passar por uma lista tríplice? Por uma censura do governo, pela censura do ministério? Não tem que passar. Ou nós respeitamos o direito da eleição, ou nós não temos uma democracia. Então, se é para afirmar a autonomia, o direito à democracia da universidade, a pessoa que for eleita para reitor, ele foi eleito e ele é o único indicado pela universidade. Não tem que fazer nenhum colégio eleitoral falso, nada disso. Eu continuo defendendo a ideia de que o processo deve ser conduzido pelas entidades, porque é a forma mais democrática da condução do processo. Eu penso que não deveria ser conduzida pela reitoria, mas pelas entidades, porque elas representam o movimento vivo da universidade. E ali há uma condição de conversar e definir um processo que seja o mais democrático, porque as 3 entidades têm interesses em fazer uma boa eleição. E se ficar a cargo da reitoria, eu temo que nós acabemos entrando num processo burocrático, normativo, cheio de regras, etc., e antidemocrático por princípio. Então eu penso que a garantia de fato deve ser, os candidatos se apresentam para esse colégio eleitoral, que são toda a comunidade universitária, é eleito de forma paritária e o eleito é o indicado, o único indicado. Por que é importante as entidades? Porque a associação dos professores, o Sindites, no caso dos técnicos de educação, e o diretório de estudantes, eles mobilizam as categorias para o processo eleitoral. Então, e eles, como entidades, eles apresentam suas reivindicações para os candidatos. Se você elimina as entidades do processo eleitoral e faz um processo burocrático conduzido pela reitoria, você desmobiliza a prática política. E esse é o peso, é um ônus muito grande. Por isso que a defesa da democracia tem que passar pela base. Isso para mim é clássico. Você vai fazer uma democracia pela direção, de cima para baixo, você sabe que terá problemas de práticas que podem ser antidemocráticas. Ora, se você tem o diretório dos estudantes, que se mobilizam para formar um colégio, para ter o direito à participação, e como eles têm um peso no voto, eles têm direito a fazer reivindicações para que esse candidato à gestão da universidade, para que esse candidato ao reitor, assuma compromisso que representa os interesses das categorias da universidade. Como elas não são categorias homogêneas, ele tem que se posicionar politicamente. Os tipos de frações, de grupos de frações que existem entre os estudantes, entre os técnicos de educação e entre os professores. Então nós temos 3 ou 4 grupos entre os professores, 3 ou 4 grupos entre os técnicos, 3 ou 4 ou 5 grupos entre os estudantes, e aí cabe a esse candidato saber fazer politicamente, compor a sua equipe, fazer o seu projeto que atenda a esses interesses. É assim para mim que funciona. Você tem demandas e tem que trabalhar essas demandas democraticamente. Se você mobiliza isso na reitoria, você desmobiliza toda a prática, você vai fazer uma eleição que provavelmente as pessoas não estão nem interessadas em participar. Por quê? Porque elas não têm nada a contribuir, não têm nada a reivindicar, não têm nada a participar. Então provavelmente também não vão participar do processo, e você vai ter um processo que não é democrático e tem uma aparência democrática porque tem uma eleição. A eleição por si só não garante a democracia. Inclusive a eleição do reitor não garante que você terá uma gestão democrática na universidade. O que garante a democracia é a prática da democracia. Eu acho que isso é um direito que nós conquistamos
e que nós não podemos perder em articulações de interesses que são interesses menores da comunidade universitária.